poderoso de Jesus Cristo. Se você crê, se você recebe, dá um aplauso bem forte ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e de adoração ao Espírito Santo. Nós estamos falando de uma série muito linda, muito tremenda, uma série muito edificante. Quantos estão sendo edificados aqui por essa série, o Espírito Santo? E irmãos, quanto mais nós avançamos, mais nós percebemos o quanto nós temos a necessidade de ter o Espírito Santo atuando em nós. Hoje nós vamos estar falando acerca da nossa intimidade com o Espírito Santo. Nós falávamos na semana passada acerca de duas oportunidades que nós temos de estar com Ele, que é através do companheirismo, através da parceria. E hoje nós vamos entrar exatamente na intimidade. Eu acredito que essa é uma ministração muito linda e muito poderosa. E eu creio que o Espírito Santo vai mexer muito com você, em nome de Jesus. Como eu sempre peço, esteja muito conectado e não permita que o inimigo retire a sua atenção de nada daquilo que Deus quer ministrar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Porque nós temos aprendido que com o Espírito Santo nós temos a oportunidade de ter intimidade com Jesus, de termos relacionamento com Jesus. Porém, muitos cristãos têm buscado ter relacionamento com Jesus, só que longe do Espírito Santo. Para que você tenha esse relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo, você precisa ter a intimidade com o Espírito Santo. Porque se não houver intimidade com o Espírito Santo, irmãos, o cristianismo ele se torna frio. Muitos de nós estamos nos relacionando com Ele como se o Espírito Santo fosse apenas uma figura histórica de um livro, mas não temos nos relacionado como de fato Ele é, não temos nos relacionado com Ele como Ele sendo uma pessoa. O pessoal está aí, tu mexeu? Mexeu? Sabe, quando você se comunica com o Espírito Santo, você tem essa parceria com Ele, você se identifica com Ele. É muito poderoso quando você percebe esse nível de relacionamento na vida das pessoas. Eu tenho certeza que você conhece pastores, eu tenho certeza que você conhece levitas, que você olha para aqueles homens e você certamente observa que na vida daqueles homens existe ali a presença do Espírito Santo. Você olha para aqueles homens e vê muito claramente que o Espírito Santo habita naquela pessoa. E sabe, uma coisa que tem que ser muito clara e muito real nas nossas vidas é sobre aquilo que é presença e sobre aquilo que é atmosfera. A gente vive hoje num tempo, em que tem se substituído a atmosfera com presença. Eu acho muito poderoso, eu acho que toda igreja ela precisa de atmosfera. Eu acho muito tremendo quando você está louvando, adorando ao Senhor como vocês estavam agora. Enfim, e aí as igrejas baixam ali as luzes para você ficar mais à vontade, fumaça, iluminação, tudo aquilo de alguma maneira mexe ali com você e cria uma atmosfera. Mas sabe, nós não podemos de maneira nenhuma negociar a atmosfera em detrimento da presença. Porque de nada importa se você tem uma boa banda tocando, de nada importa se você tem uma igreja muito bonita, iluminada, funcionando ali, se a presença do Espírito Santo não for com as nossas vidas. Então, toda igreja precisa de uma atmosfera assim de adoração, mas nós também precisamos, ou é imprescindível nas nossas vidas, que haja a presença
do Espírito Santo. E hoje eu quero profetizar sobre a sua vida no nome de Jesus. Você vai sair desse lugar completamente cheio da presença de Yeshua. Se você crê e se você declara isso, dá um aplauso bem forte a Ele. E quem que manifesta essa presença? Diga, é o Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando a gente entende pela palavra, olha o que está lá em João 14, 21, a Bíblia diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama, também será amado do meu Pai. Eu o amarei. E eu acho isso muito poderoso. E eu me manifestarei a Ele. Olhe para esse texto e perceba algo aqui. Quando você obedece ao Pai, você o ama. Quando você ama o Pai, você também é amado por Ele. E aquele que obedece, que ama e que é amado, esse receberá a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Que no nome de Jesus eu e você venhamos amar a Cristo como nunca, venhamos amar ao Pai como nunca, venhamos amar ao Espírito Santo como nunca, e amando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós venhamos obedecer, andar em comunhão íntima com Ele, e que Ele venha se manifestar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Diga aleluia. O texto diz: e eu me manifestarei a você. E como é que Ele faz isso? Ora, irmãos, Ele está à direita de Deus. Sabe, quando nós entendemos isso, e nós falávamos aqui algumas semanas atrás sobre identidade, isso é muito forte. Quando nós entendemos quem nós somos, a identidade que nós temos, nós vivemos experiências poderosas, porque simplesmente conhecemos a Ele. Esse é o Espírito da verdade. E Jesus, num dado momento, nós vamos ver isso aqui, mas Jesus, num dado momento, disse aos seus discípulos: o mundo não pode conhecer desse Espírito, porque o mundo não conhece nem o vê. E Ele disse: pois vocês o conhecem e o veem, e Ele vai se manifestar sobre vocês. Diga aleluia. Porque muitos de nós não entendemos, porque não estamos vivendo aquelas experiências poderosas com Deus, com o Espírito Santo. Ora, irmãos, aqui em cima está a chave disso. Muitas vezes nós nos prendemos à forma, mas nos esquecemos de quem é o doador. Muitas vezes nós queremos a manifestação, mas nos esquecemos que para que a manifestação dele se manifeste, existem princípios bíblicos que a palavra de Deus determina. E se nós vivermos esses princípios, nós vamos viver e provar das manifestações do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu quero profetizar no nome de Jesus que essa igreja vai receber dessa manifestação. Se você acredita, diga amém. Sabe, então a gente chega no assunto fundamental de hoje, que é intimidade. Queridos, essa intimidade, ela só pode ser desenvolvida se houver o companheirismo. Mas sabe, intimidade vai muito além de companheirismo. Intimidade tem a ver com compartilhar pensamento. Intimidade tem a ver com compartilhar a intensidade, a intimidade do nosso coração. Sabe, igreja, eu acredito que nós podemos ter um nível diferente de relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, eu tenho buscado desenvolver isso à medida que eu vou estudando esses textos, que Deus vai falando comigo, que o Espírito Santo vai manifestando algo ali sobre mim. Eu tenho buscado como nunca antes ter essa relação com o Espírito Santo. E sabe, irmãos, quando a gente passa a buscar isso, a gente percebe o quanto nós estamos distantes dele. Porque muitos de nós estamos dentro da casa do Senhor, mas estamos distantes do Espírito Santo. Muitos de nós estamos ouvindo a palavra todos os cultos de domingo, aleluia, glória a Deus. Vemos aos cultos, não faltamos uma reunião de célula, mas estamos distanciados do Espírito Santo. Sábado, sexta-feira, eu separei um período do meu jejum para
ir a um lugar que eu acho muito especial. Já foi meu lugar de resgate muitos anos da minha vida, que é a torre de oração lá da sede. Eu moro lá próximo. E eu estava ali. E sabe, queridos, que é você passar horas e você nem percebe que o tempo passa. Quando você vê, diz, meu Deus, já passou 1 hora e parece que só passou 10 minutos. Foi muito rápido. Porque são momentos gostosos de só você e ele. Sabe aquele momento do senta aqui do meu lado e vamos bater um papo? Aquele momento de senta aqui e vamos conversar. E você começa a falar, conversar como se ele estivesse ali do seu lado. Sabe, igreja, quando foi a última vez que você fez isso? Porque muitas vezes nós agimos com ele e a nossa intimidade é uma intimidade meio religiosa. Oh Espírito de Deus, tu que habitas. Oh irmãos, para de leseira. Por acaso você, quando conversa com seu amigo, você fica, oh pastor Ataíde, vem aqui agora, aleluia. Não, irmãos, não, isso é religiosidade. Nós precisamos conhecermos e nos relacionar com ele como se fosse o nosso amigo. Nós temos aprendido aqui, Jesus falou isso lá em João, no capítulo 14, quando ele disse, se eu não for, ele não virá. Eu acho poderoso na NVI, que é uma versão bíblica, a nova versão internacional, ela diz assim, é melhor para vocês, é para o bem de vocês que eu estou indo, porque se eu não for, ele não virá. Ei, queridos, nós precisamos entender que ele é aquele que está aqui na terra, ele é aquele que está conosco, ele é o que Jesus nos chamou de Consolador, ou de ajudador, o que nós vimos aqui na semana anterior, Paracletos. Sabe, ele é aquele que está conosco, ele é aquele que está ao nosso lado ele é aquele que divide a missão e a chamada conosco, Kalel. Ele é aquele que habita dentro de nós e que nos faz permanecer firmes e santos na direção do Senhor. E sabe, queridos, nós temos que nos relacionar com ele como se ele fosse o nosso verdadeiro amigo. Nos relacionar com intimidade, e nós precisamos desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. Sabe, queridos, eu entendo que Deus revela os seus segredos aos seus amigos, e o Espírito Santo tem esse papel. Ele é aquele que ficou, ele é aquele ao qual Jesus disse, vocês não vão ficar órfãos, eu vou deixar com vocês alguém que estará com vocês todos os dias. E eu quero dizer para você, igreja do avivamento, que o Espírito Santo anseia por estar contigo. O Espírito Santo anseia em ter relacionamento contigo. Esse é o objetivo dele na tua vida, é ter essa comunicação, é buscar ter esse companheirismo. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus quer ser o seu grande e mais poderoso amigo. Diga amém. Ele anseia por isso, ele anseia por esse companheirismo. E é isso que Tiago nos fala lá no capítulo 5, no capítulo 4, no verso 5, quando Tiago diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Sabe, algumas versões falam de amor violento. É muito forte, não é não? Amor violento é algo muito forte que Ele tem por nós, irmãos. E nós precisamos entender que Ele anseia por isso. Ele anseia por essa íntima comunicação. Ele anseia e tem até ciúmes, diz a palavra. E o que é ciúmes, irmãos? Ciúmes é não tolerar amantes. E Tiago, no capítulo 4, eu tenho certeza que muitos de vocês já leram e já meditaram nesse texto. Tiago, no capítulo 4, é aquele mesmo capítulo que diz: ora, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você não lê, vá lá e leia Tiago 4, está escrito isso. Então é nesse mesmo capítulo que Tiago relaciona
esse anseio do Espírito Santo e esse ciúme que ele tem de nós, com o fato da inimizade do homem para com Deus, quando o homem quer se relacionar com o mundo. Então, igreja, quando você tem o desejo de se relacionar com o mundo, quando você busca as coisas que o mundo gosta, você está causando inimizade entre você e aquele que quer ter um relacionamento com você. É por isso que muitas vezes ele fica em silêncio, irmãos. Porque, queridos, imagine você, marido, esposa, não vou falar de A ou de B, mas imagine aí você, um cônjuge. Imagine aí seu cônjuge é aquele abençoado, ou aquela mulher, aleluia, glória a Deus, que tem um relacionamento amplo com a sociedade. Aquele marido, aleluia, que volta e meia está com alguma mulher que não é você e vice-versa. Ele gosta de ter um relacionamento com a sociedade, aleluia. Agora imagina esse homem que tem relacionamento com várias mulheres por aí, ou a mulher que tem relacionamento com vários homens. Quando esse homem ou essa mulher chega em casa, será que a sua esposa está anelando ter um relacionamento íntimo com aquele outro, uma vez sabendo que ele estava nos braços de outra pessoa? Certamente que não. Então não pense que com o Espírito Santo é diferente. É por isso que a Bíblia fala do forte ciúmes do Espírito Santo. No mesmo capítulo, a Bíblia fala que quando você constitui-se amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Nós precisamos buscar ter amizade com o Espírito Santo e literalmente rompermos toda e qualquer barreira que existe nossa para com o mundo. Porque já falei isso aqui para vocês, quando você vai a um lugar que o Espírito Santo não se agrada, a Bíblia fala lá em Efésios 4:30, você entristece a Ele, Ele vai com você. Quando você vai a lugares inadequados, Ele está lá com você. O Espírito Santo de Deus, ainda que entristecido, Ele está lá com você. E nós já aprendemos que com Ele nós precisamos ter intimidade. Nós também já aprendemos que o Espírito Santo, apesar do que a Bíblia o chama de um forte guerreiro, a Bíblia também fala que Ele é sensível e Ele pode ser entristecido. Ele é o Consolador. Ele é aquele que o pai, é aquele que o filho diz: você pode pecar contra o pai e contra o filho, mas se você pecar com o Espírito Santo, tem alguma coisa que não vai ficar legal. Não existe perdão para quem peca contra o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter comunhão com Ele. Aquela palavrinha que nós já aprendemos aqui também, chamada koinonia. E essa comunhão íntima com o Espírito Santo, nós temos que saber com quem nós estamos lidando. E sabe, quando você busca comunhão com o Espírito Santo, você está lidando com um membro compassivo da Trindade. É aquele que pode ser facilmente entristecido. Não tem como você se relacionar com alguém se você não entender como é a personalidade dessa pessoa. Para você se relacionar com alguém, normalmente você precisa saber qual é a personalidade dela, do que ela gosta de conversar. O Espírito Santo não é diferente, irmãos. Nós precisamos buscar a sua presença, nós precisamos compreender quem Ele é, e nós precisamos entrar em uma comunhão íntima com Ele. Sabe, John Bevere fala nesse livro, o Espírito Santo, ele diz que em relação à intimidade com o Espírito Santo é o seguinte, ele fala: se você não conversar com Ele, Ele vai ficar em silêncio. Ele está em você, quantos acreditam nisso? Está ou não está em você? Aí você talvez pergunte: por que Ele não conversa comigo então? Ora, você por acaso conversa com Ele? Por acaso você tem buscado ter relacionamento com Ele? Porque, irmãos, o Espírito Santo é assim, Ele não vai se engajar em uma conversa com você, a menos que exista um comando divino que Ele precise falar ao teu coração. Como nós já vimos em um dado momento onde o Espírito Santo fala com Filipe: eu quero que você se aproxime daquela carruagem. Ali estava um eunuco etíope. Nós falamos isso aqui no culto passado. O Espírito Santo deu um comando a Filipe. Agora,
Se você não entra em uma conversa com Ele, Ele vai permanecer em silêncio. Entenda, o Espírito Santo está esperando você iniciar uma conversa. É por isso que alguns cristãos estão aí sem ter relacionamento com o Espírito Santo, questionando por que Ele está em silêncio. Por isso que muitas vezes você fica dizendo: Deus, por que Tu não fala comigo? Espírito Santo, por que Tu não fala comigo? Ora, quando é que você dirigiu a conversa a Ele, para que Ele converse com você? Sabe aquele relacionamento que um fica ali do lado só esperando alguém iniciar a conversa? Eu quero te dizer que o Espírito Santo está assim com você. Diga aleluia. Você tem dirigido as suas palavras a Ele? Você já entendeu a personalidade dEle? Você sabe como lidar com essa terceira pessoa da Trindade? Sabe, nós precisamos conversar com o Espírito Santo, irmãos. Eu tenho falado isso desde quando essa série começou com você, e nós estamos avançando nela, e você vai percebendo que Ele pode ser íntimo de você, mas você tem que conversar com Ele. Quando você estiver no carro, no ônibus, em casa, no quarto, em qualquer lugar, puxa uma conversa com Ele. Diz: Espírito Santo, senta aqui do meu lado, vamos conversar. É possível, querido, nós temos comunhão íntima com o Espírito Santo, mas nós precisamos engajar essa conversa, porque, irmãos, muitos não se engajam nisso. E sabe, Jesus, na última ceia, Ele está ali conversando com os discípulos, e Ele está instruindo os discípulos, e em um dado momento Ele fala algo muito poderoso. Ele diz assim: eu tenho ainda muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus falando isso aos seus discípulos na última ceia. Agora olha para isso e preste atenção em uma coisa. Jesus olhando para os seus discípulos ali na mesa e dizendo: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar nesse momento aquilo que eu tenho para lhes dizer. Isso é o verso 12, e no verso 13 ele vem explicando: mas quando o Espírito da verdade vier, irmãos, observe quem é o Espírito Santo, por favor. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, Ele falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Quantos podem dar glória a Deus? Agora observe isso. Jesus está dizendo: eu não posso. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vai falar com você. Ei, igreja, você está entendendo isso? Você entendeu o que você acabou de ler? Ele está dizendo: eu tenho muita coisa, mas eu não posso falar tudo isso. Mas vai vir alguém depois de mim, e Ele vai falar coisas que não virá de si mesmo. Ele vai anunciar a vocês as coisas que estão por vir. E eu acho poderoso porque a conversa continua no verso 14 e no verso 15. Ele diz assim: e Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que o pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Quantos podem dar um aplauso a Ele? Agora, igreja, eu quero lembrar a vocês mais uma vez, que foi o próprio Jesus que disse: é para o vosso bem que eu vou embora. Perceba aqui os benefícios disso, nesse texto que nós acabamos de ler. Sabe, existem muitas coisas que Jesus queria revelar ali aos seus discípulos, mas Ele não podia. Nós vimos isso no verso 12, no verso 13 ele diz: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vai revelar isso a vocês. Diga glória a Deus. Sabe, em um dado momento, tinham 10 dos apóstolos ali, eles estavam trancados com medo em uma sala, e a palavra do Senhor nos diz que de repente Jesus entra, as portas estavam trancadas, mas Jesus aparece lá dentro. E sabe, eu quero lembrar uma coisa para vocês: Jesus entra naquela casa que estava trancada, mas Jesus não era um espírito, porque Ele disse: toque aqui, veja a carne, veja as chagas,
Então ele não era um espírito, amém? Mas a Bíblia diz que ele atravessou as paredes. Você já parou para pensar nisso? Eu não quero bagunçar a cabeça de vocês no assunto que eu estou falando, mas eu vou abrir um parêntese. O corpo de Jesus aqui estava glorificado. Jesus foi e desceu, então ele estava com o corpo glorificado, não era o meu corpo nem o seu corpo. Então se Jesus glorificado entrou naquele lugar, isso significa dizer que eu e você, quando os nossos corpos estiverem glorificados, nós vamos fazer algumas coisas que nós não podemos fazer hoje. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Mas eu não vou falar muita coisa acerca disso, porque senão sua cabeça vai bagunçar um pouquinho, mas entenda isso em nome de Jesus. Mas sabe, Jesus entra, os discípulos ficaram impressionados, mas tinha um discípulo que não estava lá. Todos ficaram impressionados, mas Tomé não estava naquele lugar. Tomé entra na casa depois, e os discípulos começaram a dizer: Tomé, nós vimos ele veio até nós, Tomé, nós tocamos nele. E eu imagino Tomé ali dizendo: rapaz, vocês estão loucos, meu Deus, só foi Jesus ir embora, vocês já começaram a beber de novo, que parada é essa? Jesus foi crucificado, nós vimos, sabe? E de repente Tomé fala ali uma frase, ele diz: eu não acredito enquanto eu não tocar, eu não colocar as minhas mãos nele. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou acreditar. E aí a Bíblia fala que Jesus faz algo poderoso. Alguns dias Jesus aparece de novo naquela sala trancada, e agora Tomé estava lá. Jesus chama Tomé e diz: Tomé, vem aqui, vamos resolver aquela parada que você colocou. Tomé, vem aqui, coloca a mão no meu lado. Tomé, você está vendo os furos nas minhas mãos? Tomé, eu estou vivo. O que é poderoso, porque Tomé, depois daquela experiência, olha o que a palavra de Deus nos fala, João 20, verso 28. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Ele teve uma experiência. Agora, depois que Tomé tem essa experiência com Jesus, Jesus faz algo muito poderoso. Lá no verso 29, verso seguinte, Jesus olha para ele e diz assim: então Jesus diz: porque você me viu, então você creu? Tomé, felizes os que não viram e creram. Quantos podem dar um glória a Deus? Tem alguém que não viu Jesus aqui? E tem alguém que crê em Jesus, que pode dar um aleluia? Mas sabe, dá um aplauso a ele, aleluia. Mas sabe, nesse texto parece que Jesus está sendo duro com Tomé. Porque imagina que Tomé já estava com a cara no chão, irmãos. Vem aqui, Tomé, bota a mão, vê se não sou eu. Coloca a mão aqui, Tomé, pega aqui no lado. Meu Deus, Senhor meu, eu estou envergonhado, me perdoe. Ele diz assim: porque tu me vê, tu acredita? Tomé, eu te digo que mais bem-aventurados são aqueles que não vão me ver, mas eles vão crer. Tem alguém crente aqui? Mas sabe, aqui Jesus não estava repreendendo Tomé. Pega isso, igreja, pega isso, igreja. Aqui Jesus estava declarando um fato. Ora, irmãos, Jesus disse aqui nesse texto que é muito mais abençoado quem não me vê. Agora entenda, Jesus estava falando sobre o nível profundo de relacionamento. Eu quero aqui explicar para vocês uma coisa: existem 3 níveis de relacionamento que você pode ter. O primeiro nível de relacionamento que você pode ter é o relacionamento físico. E sabe, o relacionamento físico é o nível de relacionamento que boa parte das pessoas acabam se casando. Boa parte das pessoas se casam por conta do relacionamento físico. E infelizmente muitas dessas pessoas que se casam por conta de um relacionamento físico, aquela do: meu Deus, que corpão ela tem, oh meu Deus, que peito bonito aquele homem tem, aleluia, glória a Deus, eu vou me casar com ele. Boa parte das pessoas que casam pelo nível de relacionamento físico e acabam ignorando o restante. Infelizmente boa parte deles se separam muito rápido. Então o nível de relacionamento físico é o nível raso. Oh meu Deus, eu tenho que casar com essa mulher. Meu Deus, ela é muito bonita. Eu não bato muito papo com ela, eu não tenho tanto relacionamento, mas oh meu Deus, eu tenho que me casar com ela. Pois é, você casa por conta do físico, não constrói um relacionamento mais profundo.
E logo depois da lua de mel, vocês já viram muitas vezes isso acontecer. Logo depois de um ano, as coisas vão se desfazendo e infelizmente as pessoas se separam. O segundo nível de relacionamento é o relacionamento da alma. A palavra de Deus fala que esse era o nível de relacionamento que Davi e Jonatas tinham. A Bíblia fala que a alma de Jonatas estava ligada à alma de Davi. Ele fez esse comentário em 2 Samuel, no capítulo 1, no verso 26. Davi declarando: angustiado estou eu por ti, irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso era o teu amor do que o amor de muitas mulheres. Ei, aqui Davi não estava falando nesse texto de um relacionamento pervertido com Jonatas. Ele estava falando que a alma deles era ligada, que eles estavam conectados aqui um com o outro. E sabe, ele chega a dizer que a conexão que ele tinha de alma para com Jonatas era maior até do que a conexão que ele tinha com sua esposa Mical. Irmãos, entenda, muitos dos casamentos infelizmente acabam começando ou se conectando apenas na questão física, mas o nível de relacionamento na alma já é um nível mais profundo, e poucos ainda infelizmente são os casamentos que alcançam esse nível. Existe um escritor norte-americano chamado Josh McDowell, e ele costuma dizer que 1/12 de um relacionamento matrimonial é a parte física. 1/12. Então os outros 11/12 é a alma. Muitos de nós não conseguimos ter essa conexão com as pessoas. Você já parou para pensar que existem certos, não são todos, mas existem certos relacionamentos que são construídos à distância, que dão certo? Por quê? Porque não existe corpo. Não existe, oh, que bíceps poderoso, oh meu Deus, as pernas dela são lindas, oh, não. São conexões à distância, não tem contato físico. E aí essas conexões à distância, você consegue se conectar na alma. E aí você de fato enxerga quem a pessoa é, não somente o que é na sua casca. E existe um terceiro nível de relacionamento, que é o relacionamento espiritual. Sabe? Então seria sobre esse nível que Jesus estava falando com Tomé, quando ele disse: saiu, filho. Newton. Quando ele estava falando com Tomé, em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 11. Isso aqui é muito poderoso. A Bíblia diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, aqui disse Paulo, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Queridos, isso aqui é muito tremendo, porque esse texto está dizendo para mim e para você, que não dá para conhecer o homem, sem conhecer o espiritual do homem. Então não dá para conhecer a Deus, se não se relacionar com o Espírito de Deus. Você não conhece as intenções, você não conhece as motivações, você não conhece os pensamentos verdadeiros de um ser humano, a não ser que você conheça o espírito daquela pessoa. E muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas e não nos conectamos na profundidade, na questão espiritual. Eu não sei se você sabe, mas quando eu comecei o meu relacionamento com Natier, eu só sabia quem era Natier. Eu não me casei com Natier, nós nos relacionávamos há muitos anos, nós já nos conhecíamos, não. O meu casamento com Natier, irmãos, é um casamento diferente do que você já pensou e imaginou. Porque eu sabia que era uma grande mulher de Deus, ela sabia que eu era um homem de Deus. Nós já tínhamos uma certa evidência ministerial, mas nós nunca tínhamos sequer conversado. Os nossos pastores tiveram lá uma visão e disseram: vamos colocar esses dois para orar juntos. Então o meu relacionamento, o meu casamento com o apóstolo Natier começou com uma oração. Nós fomos orar 3 meses, sem nos conhecermos, para saber se o nosso casamento era de Deus. Olha que loucura, irmãos. Já dura 15 anos essa oração. E para a honra e glória do nome do Senhor, deu muito certo.
Deu muito certo. Nós oramos, Deus falou de uma maneira muito poderosa. E à medida que nós conversávamos, porque na minha época, irmãos, a gente era crente. Não era esse negócio de conhecer, eu já sai beijando, não. Conhecemos, fomos orar ao Senhor. Orar e jejuar por 3 meses. E aí eu não podia ficar perto da Natier. Nós tínhamos que, no máximo, conversar por telefone, não tinha WhatsApp à época. E não podia ser muitas vezes, porque senão gerava ligação física. E a gente, à medida que começou a conversar, a gente foi se ligando na alma. A gente foi conhecendo os pensamentos um do outro. A gente foi entendendo como um sonhava, como o outro sonhava. Tudo isso debaixo de oração, irmãos. Tudo isso debaixo de jejum, tudo isso Deus revelando. Depois que tudo isso aconteceu, Deus falou de muitas formas. Aí sim, nós marcamos uma data de casamento. Em 10 meses, entre nós termos começado a orar, 10 meses depois nós estávamos casados. Foi aí que eu vim conhecer o físico de Nati. Eu só vi a minha esposa, eu só toquei, eu só tive a minha relação sexual com a minha esposa depois de casado, irmãos. E eu vou dizer para você que era tão forte o negócio que eu fiz um tal de um voto. Nunca falei isso para ninguém. Eu fiz um tal de um voto que eu ia casar com Natier e só ia tocar nela 3 dias depois, irmãos. Casar e só ia tocar na minha esposa casada depois de 3 dias. Olha que loucura. Era tão espiritual o negócio que a gente fazia esse nível de renúncia. Eu sei que foi uma confusão, irmãos, mas as coisas só deram certo depois de 3 dias lá em casa. Casados. Porque era algo espiritual. E quando nós nos conectamos nesse nível espiritual, quando nós temos esse nível de comunhão com Deus juntos, quando nós oramos juntos, quando nós jejuamos juntos, quando nós caminhamos juntos no nível espiritual, você conhece verdadeiramente o espírito daquela pessoa. É esse nível de relacionamento que o Espírito Santo quer que nós tenhamos. Sabe, é por isso que Jesus olha para Tomé e diz assim: Tomé, você creu porque viu, né, meu filho? Mas eu quero te dizer que tem pessoas que não vão me ver, mas vão se relacionar de uma maneira muito poderosa comigo. Ei, o físico atrapalha. É por isso que Jesus olha para os discípulos, ele diz assim: rapaz, tem coisas que eu não posso dizer para vocês, porque nós estamos falando de físico, mas vai vir alguém, e é o Espírito da verdade, e ele vai dizer coisas a você, ele vai revelar coisas a você que vocês não conhecem. Esse é um nível de intimidade espiritual. E olha, irmãos, a Bíblia diz: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em verdade. Não é físico, é espiritual. Olha que poderoso. Na versão da Nova Bíblia Viva, o mesmo capítulo e versículo, 1 Coríntios 2,11 diz assim: na verdade, ninguém na verdade pode saber o que outra pessoa está pensando, como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Então olha isso aqui. Ele está dizendo aqui que, assim como conhecer uma pessoa, você precisa conhecer a pessoa no Espírito para você ter relacionamento com Deus. É impossível você ter esse relacionamento se não for também através do Espírito. Nós temos que aprofundar esse relacionamento. Nós temos que aprofundar essa intimidade. E olha, no versículo 12, ele vem dizendo assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênçãos concedidas por Deus a nós. Em algumas versões ele vem dizendo para que nós possamos entender os mistérios de Deus. Algumas outras versões vem dizendo para que nós possamos entender as coisas profundas de Deus. Então, queridos, para nós conhecermos os mistérios de Deus, para nós conhecermos as coisas profundas de Deus, para nós conhecermos os admiráveis dons de graça e bênçãos concedidas por Deus, somente através do Espírito enviado por Deus. Ele está em nós.
Paulo andava exatamente nesse nível, irmãos. Paulo navegava nesse nível espiritual. É por isso que ele escreve lá em Gálatas capítulo 11, verso 11, 1, verso 11 e 12, dizendo assim: irmãos, eu quero que vocês saibam que as boas novas que eu lhes anunciei não são de origem humana, pois eu não a recebi e nem aprendi de homem nenhum. Foi o próprio Jesus Cristo que as revelou a mim. Quantos podem dar glória a Deus? Paulo fala dessa profundidade. Ei, é o mesmo homem que diz que nós não podemos conhecer a Deus senão através do seu Espírito. É o mesmo homem que vem falando que aquilo que ele não recebeu de homem algum, ele recebeu através do Espírito de Deus. Sabe, eu acho isso tão poderoso. Pedro teve um relacionamento com Paulo, e aqui eu chamo a atenção a algo para você. Pedro viveu com Jesus, Paulo não. Pedro viu Jesus em vida, caminhou com Jesus, Paulo não. Agora preste atenção, o que Pedro falou aqui já muito próximo do final da sua vida, no último capítulo escrevido e os últimos versículos da sua carta. Ele vem dizendo assim: como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas muito difíceis de entender. O que Pedro está falando aqui? Sabe, provavelmente aqui Pedro está se referindo a momentos que ele viveu com Jesus. Sabe, quando ele andava ali nas praias da Galileia, quando ele estava com Jesus fisicamente, quando Jesus alimentou ali aquelas 5.000 pessoas, ele estava se lembrando daquilo. E a parte física, a convivência física, ela nos impede de viver algumas experiências profundas. Paulo não teve relacionamento físico com Jesus, mas teve um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Sabe, Jesus olhou para os discípulos e disse, para Tomé, e disse: é mais abençoado aquele que não me vê e crê. É mais bem-aventurado aquele que não me viu, mas creu. Por quê? Porque se conecta em um nível espiritual. Então, quando você se conecta em um nível espiritual, você é mais bem-aventurado do que quando você o vê de maneira física. É por isso, irmãos, que as grandes e poderosas conquistas das nossas vidas sempre vão ser realizadas e conectadas nas regiões celestiais. Muitos de nós estamos presos a questões físicas. E sabe, queridos, eu entendo a questão de carne. Nós vivemos em um corpo físico, mas a Bíblia também fala que um dia nós teremos um corpo espiritual. Diga aleluia. Porque o nosso corpo físico, ele não é redimido. Se eu compro um carro novo hoje, eu fico feliz hoje, amanhã ele já não é mais novo. O corpo físico se cansa, aleluia. Fique em paz, irmãos. Foi alguma coisa que caiu ali, os irmãos vão arrumar. Olhe para cá em nome de Jesus. Aleluia. Se assusta não, irmão, em nome de Jesus Cristo. Olhando daqui foi muito legal, todo mundo olhando para trás. Mas olha para cá, por favor. Foi forte, né, irmão? Ufa, está falando de espírito aqui, o negócio começa a cair lá atrás. Todo mundo se assustou, irmãos, é forte demais o negócio. Mas aleluia, olha para cá em nome de Jesus. O corpo se cansa, o corpo não é redimido. Mas a nossa alma está em processo de remissão, mas eu quero lhe dizer que o seu espírito é redimível, diga aleluia. O seu espírito é a imagem e semelhança de Jesus. A sua alma está no processo de ser redimida, ela está no processo de transformação, mas o seu corpo físico, ele não é redimível. Irmãos, o físico não pode ir no profundo. É por isso que Deus olha para mim e para você agora e ministra sobre você. Eu não estou me revelando a você fisicamente, mas eu vou te provar coisas profundas através do meu Espírito. Quantos podem dar glória a Deus? Para que vocês possam conhecer aquilo que é na realidade. Porque no físico nós não conseguimos nos aprofundar, irmãos. É por isso que Deus, de alguma forma, Ele tem um relacionamento à distância conosco.
Porque através desse relacionamento à distância e através do seu Espírito, nós possamos o adorar em espírito e em verdade. Nós conhecemos aquilo que verdadeiramente Ele é. Ei, nós precisamos nos aproximar dEle. Nós precisamos entender quem Ele é. Nós precisamos buscar a presença dEle. Deus não está interessado na questão física, irmãos. O nosso físico não pode ser redimido. É por isso que Jesus está ali repreendendo Tomé. E Ele está dizendo: Tomé, você não pode ir no mais profundo. Você não pode me conhecer de maneira física. Você não pode ter uma intimidade mais profunda, Tomé, nessa questão física. Mas você vai ver, ou vai viver, ou vai ser mais bem-aventurado aquele que não me conhecer fisicamente, mas aquele que tiver conexão espiritual comigo. Diga aleluia. É isso. Agora olha que poderoso. 2 Coríntios 5,16, a Bíblia diz assim: de modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não mais o consideramos assim. Paulo está dizendo: esqueça Jesus na forma humana. Não o considere mais da forma humana, porque da forma humana não tem como você se aprofundar nele. Está claro ou não está, irmãos, esse texto? Nós não o conhecemos fisicamente, nós o conhecemos pelo Espírito. Ele é o Espírito do Deus vivo. Diga aleluia. Continuando aqui, ele vem dizendo no capítulo 2, no verso 10 a 12, ele diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha aqui a testificação daquilo que nós estamos comentando. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Diga aleluia. Ei, Deus quer que nós tenhamos intimidade com o seu Espírito. Deus está falando de nós o conhecermos profundamente. E Ele está dizendo que nós só podemos ter intimidade com Ele através do seu Espírito. Porque ninguém conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Hoje, Deus quer que eu e você venhamos nos aprofundar nesse Espírito. Hoje, Deus quer que eu e você venhamos ter uma comunhão com esse Espírito. Porque, igreja, nós temos vivido uma realidade física. Isso é tão verdadeiro, porque nós não conseguimos avançar nas coisas de Deus se os nossos olhos ficarem na questão física. Se nós olharmos as circunstâncias, nós não vamos entender o plano e o propósito de Deus para nós. Hoje, nós aprendemos aqui muito claramente como nós devemos nos aprofundar em nossa comunhão e em nosso relacionamento com Deus através do seu Espírito. E essa conexão espiritual, ela funciona através do Espírito Santo de Deus. E eu acredito que hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer manifestar algo novo e poderoso sobre a tua vida. Eu acredito que hoje, nessa noite, algo novo vai acontecer na tua vida. E na autoridade do nome de Jesus, eu quero quebrar toda e qualquer questão humana que te impede de enxergar e viver aquilo que Deus tem para você. Diga amém. Eu lembro você aqui daquela parábola das sementes. E ele vem falando sobre as parábolas. Uma cai à beira do caminho, o inimigo vem e leva a semente. A outra cai entre as pedras, e aí ela não cria raiz. E por não criar raiz, o sol a seca. Outra cai em meio aos espinhos, e pelo fato dela crescer em meio aos espinhos, ela fica sufocada, e ela não consegue viver a sua plenitude.
Muitos de nós, por questões físicas, não temos vivido a plenitude que o Espírito tem para revelar a nós, porque estamos presos em questões físicas. Mas hoje eu quero te dizer que o Espírito Santo, Ele quer se revelar a você de uma maneira nova e poderosa. Hoje, o Espírito Santo quer se revelar a você de maneira íntima, de maneira pessoal, porque Ele não é uma figura ilustrativa de um livro, não. Ele é uma pessoa. Ele se relaciona com você, Ele fala com você, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E hoje eu quero convidar você para nós orarmos juntos e nós vivermos esse nível de intimidade com o Espírito Santo, porque eu creio, em nome de Jesus, que Ele vai começar algo novo na tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Fica de pé, por favor. Você sabe o nível de relacionamento que você tem hoje com o Espírito Santo? Você sabe o nível de intimidade que você tem com Ele? Você sabe quem você é, as dificuldades que você tem, e você sabe que você precisa dEle. E hoje eu quero te dizer que Ele tem um desejo de ter um relacionamento diferente contigo. Eu quero começar esse momento em que todos nós venhamos fazer uma oração de confissão a Ele. Sabe quando você erra com alguém que você ama muito, e aí para você reatar aquela amizade, você tem que se reaproximar e você tem que pedir perdão. Hoje eu quero que você faça isso com o Espírito Santo. Eu quero que nesse tempo você se aproxime dEle e em espírito, nessa conexão dEle para com o teu espírito, você possa dizer a Ele, pedir perdão a Ele, confessar a Ele quem você é. Sabe, queridos, eu tenho feito isso sempre, porque por mais que eu me esforce em ser um grande homem de Deus, eu estou devendo no meu relacionamento com Ele. Por isso é importante às vezes você sentar e dizer: cara, senta aqui comigo, vamos conversar um pouco, e você desabafar ali com Ele. Tem aquelas figuras religiosas ou espíritos, não, Ele é teu amigo, Ele está contigo, aliás, Ele está dentro de você. Coloca a mãozinha no seu coração, por favor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,17, a Bíblia diz assim: o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Muitas vezes nós entendemos esse versículo de maneira errada, porque a gente fica dizendo que a Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Mas sabe, só existe liberdade onde o Senhor é o Espírito, onde o Espírito é o Senhor. Se o Espírito Santo for o Senhor da tua vida, vai haver liberdade na tua vida. Se o Espírito Santo for o Senhor da tua casa, vai haver liberdade na tua casa. Se o Espírito Santo for o Senhor da tua família, vai haver liberdade na tua família. Então convide Ele para ser o Senhor da tua vida. Convide Ele para ser o Senhor da tua casa. Convide Ele para ser o Senhor da tua família. Convide Ele para ser o Senhor do teu coração. Eu não sei se você tem dificuldades aí de entrar na presença dEle.
É por isso que eu peço que você comece pedindo perdão, reconhecendo a grandeza e a glória daquilo que Ele é em você. Porque quanto mais você conhece da sua glória, mais você entende quem Ele é e o que você é. Hoje, Ele está desejoso em reatar um relacionamento com você, um relacionamento de intimidade. Intimidade. Eu não sei o que você fez para esse parceiro, eu não sei o que você fez para esse companheiro, eu não sei o que você fez para esse amigo íntimo, mas hoje eu quero te dizer, Ele está aí do teu lado. Ele está aí do teu lado e Ele está esperando que você engaje em uma conversa com Ele. Talvez você diga assim, eu não sei nem como é que eu começo isso. Comece pelo começo. Comece chamando Ele para ficar aí do teu lado. Chama Ele para perto agora. Ninguém vai tocar em você nesse momento. Ninguém vai balançar a tua cabeça, gritar palavras no teu ouvido para que algo aconteça. Não. Porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É por isso que a palavra de Deus diz que ninguém pode conhecer o homem senão o Espírito do homem. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus senão pelo Espírito de Deus. Ei, Ele deixou um consolador, Ele deixou um ajudador, e esse ajudador está aí do teu lado agora, e Ele está com um desejo de reatar essa amizade, porque ainda que você não dê muita bola para Ele, a palavra do Senhor nos diz que Ele tem ciúmes de você. Tiago disse isso no capítulo 4 das suas cartas, e é o mesmo capítulo que diz que aquele que tem amizade com o mundo se constitui inimigo de Deus. É no mesmo capítulo que ele diz que o Espírito tem ciúmes de você, porque você é amigo dele. Ele veio para ser o teu amigo, Ele veio para ser o teu ajudador, Ele veio para ser o teu consolador. Chame Ele para conversar agora. Chame Ele para conversar agora.